Ó, Pamela Holanda, esse caso aí que tem mobilizado a mídia brasileira, os fãs ou ex-fãs do DJ Ives. Ah, é a esposa da Pamela. A ex, né? A ex, Ex, né? né? Nessa altura do campeonato, show pra lá. Ela apareceu nas redes sociais, dona Edna, reclamando da demora da justiça. Seria por causa do quê? Pensão alimentícia? Seria por causa de bens? O que a Pamela está ali requisitando? Em primeiro lugar, é a medida protetiva que ela pediu, em caráter de urgência. E esse é um processo que costuma acontecer em 48 horas. E até hoje, cerca de 2 meses depois, Gente. ela ainda não tem a definição dessa situação. Mas não é porque ele está preso É. já? Talvez. Talvez. E aí Porque a entra protetiva também... é contra a pessoa que agrediu, certo? Se ele está preso... Pro agressor não chegar perto, não é? Ele já está preso. Mas a medida Me corrijam precisa aí estar se eu lá estiver porque... errado, pessoal do nosso E se ele jornalismo consegue um habeas investigativo? corpus, consegue alguma coisa e sair de lá? E ela tem que ficar esperando, depois que ele saiu, Ah, a medida entendi. sair? Sim, pode ser Entendeu? também por Entendi. isso. Ela precisa acontecer, seja onde é que ele Mas esteja. geralmente quando alguém sai ali por liberdade condicional, alguma coisa, também existem as regras impostas para isso, seja uma tornozeleira, sejam medidas protetivas em relação ao crime que foi cometido. Então, ainda tem razão que você disse, mas a justiça costuma também fazer ali toda a leitura do que ele pode e o que ele não pode. Tem. No final das contas, independente desses pontos específicos, o que ela estava reclamando é que existe uma demora muito grande no julgamento do caso, no processo, e ela queria que isso acontecesse de forma mais rápida, não só no caso dela, mas no caso de outras mulheres também, de outras pessoas. Essa lentidão no processo causa muita angústia, causa muito desgaste, e aí são vários fatores envolvidos. Então tem a medida protetiva, tem a questão da pensão alimentícia também. Então tudo isso precisa ser definido com este processo. É esse processo quem vai colocar as regras e colocar as cartas do jogo ali, dizer como que cada um vai seguir, prosseguir e continuar a vida, né? O DJ Ives, ele vem entrando através dos advogados com pedidos de habeas corpus, vários pedidos de habeas corpus, e todos sendo negados pela justiça até o momento. Então vamos acompanhar um trecho do que ela falou sobre essa questão toda que ela está ali realmente Desabafo preocupada, o da desabafo dela sobre tudo isso daí. Vamos ver. Todo mundo que vive tem conta para pagar, minha gente. E eu não fiquei com casa, não fiquei com carro, eu não fiquei com nada, não. Eu saí com a mão na frente, outra atrás, com as coisas minhas da minha filha colocadas em saco de lixo. Não fiquei com nada. Esse apartamento aqui é alugado. Eu aluguei com o meu dinheiro, do meu trabalho. Eu mobilei com o meu dinheiro, do meu trabalho. Meu ensino sendo sustentado com o meu dinheiro, do meu trabalho. Eu só vim aqui, a público, falar por quê. É absurdo a demora. Essa forma que o judiciário está trabalhando remotamente não dá. Aí ela reclama, essa demora e essa lentidão, muito disso agravado também pela pandemia, que mudou o sistema. Então você não tem mais o atendimento presencial, é o atendimento remoto, ou você precisa fazer um agendamento, que costuma demorar muito também para que você seja atendido no balcão. E aí ela relata, então, essa indignação e essa frustração com a demora para que um processo que antigamente já foi resolvido em 48 horas, agora, 2 meses depois, ela não tem ainda uma solução e uma conclusão para esse caso. Então, junto com o pedido de medida protetiva que ela fez em caráter de urgência, que ela fez em julho, ela também anexou ali medidas provisórias, que seriam de pensão, e aí tá tudo no bolo e tá tudo atrasado. E tudo parado. Tudo A parado. Pamela ainda postou um print ali falando mais sobre essa situação toda. Vamos ver. O que ela diz ali? Enche a tela. Para quem é leigo, interpreta sempre de maneira tendenciosa. A minha revolta é que mesmo meu caso tendo repercussão, tendo mudado uma lei, tendo encorajado milhões de mulheres no país todo, o judiciário não anda. Coisas mínimas não são deferidas. E não estou passando necessidade, graças a Deus, porque eu trabalho, mas eu me indigno com a lentidão, no meu caso, de uma medida de urgência, com prazo de 48 horas, que há quase 3 meses não sai do papel. Uma medida provisória que não é a final. Então imaginem a quantidade de mulheres que estão nessa situação há anos. Eu não consigo imaginar o sofrimento. A justiça
ela deve ser executada e não protelada. É por isso que as pessoas estão cada vez mais desacreditadas. Ela falou aí, realmente tem fundamento, é uma realidade, não é um caso só dela, principalmente agora na pandemia, com esses atendimentos remotos, é uma realidade. Assim como também é uma realidade de maridos que batem na esposa e às vezes não vão presos tão rápido quanto o ex dela foi, por causa dessa repercussão. E é isso que é mais assustador, eu acho, porque a princípio parecia que pela notoriedade do caso, talvez a coisa andasse mais rápido. Então, se um caso com notoriedade, se um caso envolvendo famosos, um caso que deixou o Brasil inteiro parado, assistindo, né, participando, comentando, se nem esse vai pra frente, se esse está demorando desse jeito, imagina quantas outras mulheres e quantos outros processos estão nessa mesma fila, estão nessa mesma situação e situação pior, né? Já acumulando mais tempo aí de angústia e sofrimento. Ela deve estar amparada por algum advogado também. Existem algumas medidas ali quase que automáticas em relação a isso, pelo fato dele ser o mantenedor ali da casa. Então, principalmente rezando o bem-estar da criança em si, né? A gente vai ver a defesa do DJ Ives daqui a pouco e ele contesta isso de ter deixado a filha desamparada, mas você fala da advogada e a Pamela diz que a própria advogada tem dificuldade, que ela não consegue entrar em contato com o fórum responsável pelo caso, por essa mudança toda no trabalho, ali na forma do sistema do judiciário. Não, depois dessas reclamações dela, naturalmente, a gente também procurou a assessoria do DJ para ver o que eles dizem sobre isso daí. Eles emitiram um comunicado sobre essas acusações que ela está fazendo em relação à falta tanto da atenção em relação à pensão, quanto também, não seria nem do caso da medida protetiva, porque não são eles que vão responder isso, né? Isso ela realmente pede para a justiça. Até o momento ele está preso, ok, está valendo essa medida, né? Exatamente. Automaticamente. Mas e quanto a essa situação específica de pensão? Aí a assessoria do Ives, né, ela fala que existe um valor que foi acordado entre as partes, independente dessa pensão ter sido fixada... A nota está aí na tela. Exatamente, pelo sistema judiciário, que existe um acordo e que esse valor tem sido, sim, depositado mensalmente. Aí está aí a nota. Viemos, por meio dessa, esclarecer ao público a respeito das alegações veiculadas em 27/9, né, e 28/9, nas redes sociais, sobre o pagamento de alimentos provisórios solicitados por meio de medida protetiva. Aí eles dizem, inicialmente é importante frisar que o processo tramita em segredo de justiça, então ficam limitados ali os comentários a seu respeito. Sim. Desde julho são realizados depósitos judiciais na conta vinculada ao juízo do Eusébio. Tem-se até a presente data a quantia total de R$19 mil e na próxima quinta-feira, ou seja, amanhã, totalizarão a quantia de R$24 mil pagos. Além disso, no dia 28 de julho, foi oferecido em juízo um apartamento para a moradia de sua filha e da ex-companheira e mantidos os pagamentos do plano de saúde de ambas. Desde o início, Iverson teve preocupação com a mantença de sua filha e, mesmo preso, segue cumprindo todas as determinações do judiciário e aí assina a defesa jurídica do DJ Iverson de Souza Araújo, que é o DJ Ives. Bom, pelo que parece então ali, fizeram já esse acordo inicial, e o que ela quer na realidade é um acordo final, porque pela renda que ele tinha ou pelo patrimônio que ele tem, provavelmente, vamos imaginar, né, que seja 6 mil por mês ali que eles estão depositando, né, de pelo 19, tempo. 5 mil, né, porque tem 19 e aí 24, vai passar pra 24, ok, vamos imaginar 5 mil por mês, mais esse apartamento onde ele está disponibilizado, não sei, ela diz ali que ela falou alugou. Que está pagando agora. Está pagando, né? E mais plano de saúde. Então, óbvio que isso não vai ser a conta final, talvez pelo patrimônio, pela receita que ele tem, não vai ser esse o valor da pensão. Mas é um valor base justamente naquilo que a gente falou, que quando acontece algo assim, o jurídico entra ali defendendo a criança de que, olha, precisa existir uma manutenção. Depois a gente vê como é que fica o valor final, mas por enquanto tá. E ao que parece está tendo, só que ela realmente está indignada que ela já quer algo mais... finalizar a conclusão do processo, né? Porque isso fica nesse empurra. Mas isso não vai acontecer cedo, porque ele primeiro tem uma série de questões ali que eles vão ter que resolver antes disso, inclusive as acusações que um faz do outro.
Isso daí não vai desenrolar tão cedo, a justiça não tem nem como, nesse momento, desenrolar uma situação dessa e definir. Primeiro, não sabe como que vai ficar a renda dele, depois de ele ter sido preso. A renda dele era uma quando era preso, agora deve ser outra. Ah, é verdade, que influencia, né? Influencia não tá a renda fazendo atual, show, exatamente. E depois de toda essa exposição, com certeza ele passou a ganhar muito menos em direitos autorais, em Sem reprodução, dúvida, porque sem as dúvida. músicas deixaram de ser tocadas em muitas plataformas. Shows que ele ia fazer e tudo mais. Então, Exatamente. Não vai ter jeito, ela vai ter que realmente se organizar em relação ao que foi aí combinado inicialmente e posteriormente brigar na justiça pelos direitos que ela está dizendo ali sobre ela e sobre o filho. No meio dessa polêmica... Não, vamos passar para a próxima parte, depois eu falo disso. Porque aí ela respondeu. Postou mais situações. Depois disso daí, então, Depois ela postou. da nota. Isso. Vamos ver o que ela falou. Eu vim primeiro só prestar o meu completo e mais profundo repúdio à defesa do meu ex-marido, que está vinculando informações falsas, mentirosas, de valores que nunca existiram, e também de um processo que corre em segredo de justiça, porque tem uma menor no meio, que é a filha dele, que é a nossa filha, mas que em nenhum momento parece que é como se ela não existisse, literalmente falando, porque ele nunca procurou saber da filha. Olha, ali Ela contesta, ela então, contesta, mas ao mesmo tempo ela está indignada que eles vazaram informações. Sim. Informações Que sobre... seria de segredo de justiça e que de ali eles justiça. colocaram na nota e que isso pode prejudicar e expor a criança. né? Mas é estranho, porque ela diz primeiro que esses valores não existiram. Pois é, eu entendi que ela não tá recebendo Que ela não recebeu, isso. mas que na realidade eles não poderiam ter falado isso porque isso corre em segredo de justiça. Não ficou muito claro. E aí ela reclama que ele não quis saber da filha nesse momento, né? São duas coisas distintas também. Eu não entendi Desabafo, muito, né? não. Não, mas é desabafo, né, gente? É desabafo de uma mulher que está sofrendo, que Não, a sofreu uma situação deve agressão, estar muito difícil que pra não ela. tem Imagina um o processo peso. concluído, que não sabe como vai ficar a situação dela. É uma mulher que, no depoimento dela, saiu carregando as coisas dentro de um saco de lixo, que tem trabalhado, que tem, enfim, ela diz que nem depende desses valores, né, para Sim. sustentar a filha, tem trabalhado para isso, tentando reconstruir a vida depois da agressão, uma agressão terrível que expôs toda a família, que a expôs, que expôs a filha, que mostrou a fragilidade ali dela e da relação familiar, né? Enfim. É de se compreender, talvez nem todos os Completamente. argumentos casem perfeitamente e façam sentido, mas é o desabafo dela, de quem quer que a justiça funcione de forma mais rápida, de quem quer que os direitos da filha sejam respeitados, que ela não seja exposta e esse tipo de coisa. Eu não tiro a razão dela, não. Não, de forma alguma. Até pelo que ela passou, ela realmente tem que fazer jus ali ao que tem direito, principalmente a filha, né? Mas é óbvio que ali são duas questões, que ela veio a público ali também dizer uma coisa e depois já, né, alegou outra. Isso daí, independente disso, não vai desenrolar cedo, não tem nem como isso desenrolar cedo, gente. Independente da justiça, são dois cenários distintos. Infelizmente não tem como ser assim. Mas ela tem sim que ir atrás de toda a justiça, porque obviamente que ele cometeu um crime contra a própria família, né? Ele tem que pagar por isso e obviamente ele também tem que pagar o que é de direito da criança, né? Agora, no meio disso tudo, ela em determinado momento, ela cita nesses desabafos, é porque ela fez muitos stories, a gente mostrou aqui parte desse desabafo para você, mas são muitas e muitas histórias contadas ali. E em determinado momento, ela cita também que o DJ Ives continua fazendo sucesso, apesar de toda a repercussão do caso, como a música nova estourada. Eu fui correr atrás disso, falei, como assim? Porque as plataformas não estão aceitando, não estão reproduzindo as músicas dele. E aí o que se tem parece que é o seguinte, o DJ Ives teria feito uma composição, parte dessa música, antes disso tudo estourar, o trechinho dessa música foi cantado em um dos shows do Xande do Avião. E aí, sabe o que aconteceu? O quê? Agora o nome dele não tá na música. Ué, mas como assim? Então ele não assina essa música estaria Mas ele fazendo tem sucesso,
Principalmente, não sei se tem direitos também. Talvez, porque se o nome direito- dele não está assinado ali, pode ser um acordo entre as partes ele ali, pode né? ter um Mas- acordo com a editora da música, ele tá por trás e quem assina são outras pessoas. Isso existe Exatamente. muito em muitos casos, inclusive não só casos de crime, tá, gente? Porque é uma Porque aí música não que boicotaria a música. tem... porque é uma música que tem um outro intérprete, é outra pessoa cantando, fazendo o piseiro ali, né? Fazendo a pisadinha. E não leva a assinatura dele. Mas as pessoas ligaram a música a ele porque foi apresentada como trecho de uma música dele antes dessa repercussão. E ela tá reclamando disso? E ela tá falando que ó a situação que a gente vive, né? Que a música dele tá estourada. porque ele preso, a música dele certamente tá está estourada. gerando As pessoas renda. Não sabem As pessoas também. não sabem. As pessoas Tô não contando sabem agora. também e a grande realidade também é que muitas pessoas também, em algum momento, depois que sai aquela emoção inicial, vão O repúdio ouvir, ali, vai ouvir porque... Mas é um argumento, e a gente até disse aqui, né, que com certeza a rentabilidade dele diminuiu depois de todo esse processo, mas se ele tem direito sobre essa música, é uma música que está estourada, eu te Vai garanto que ele render não, dinheiro, ele né? está preso e está faturando bastante, porque a música não para de tocar, principalmente nas plataformas, né, nas Sem redes dúvida. sociais, Não, deve- TikTok. Sem e tudo dúvida, mais. deve estar faturando e aí cabe a ela também a ter direito sobre tudo isso daí, sem dúvida alguma.